Não está no mercado. Você é fácil. Boa noite. Vou casar, pode iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Encher o coração do mal, e a semente do fogo. Criar o Filho, e prosperar, e agora está passando. Oremos. Eles que instruídos das leis dos nossos direitos. Prefiro ser. Prefiro ser também todo. Segundo o mesmo Espírito, e mantemos das glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, Filho e do Espírito Santo. Bom, uma breve retomada da aula passada. Na aula passada, nós tratamos e iniciamos o Espírito Santo no Novo Testamento. Ainda estamos, portanto, dentro do contexto bíblico. Ainda não adentramos dentro do período histórico teológico. Ainda estamos tratando do contexto bíblico. E na aula passada, nós vimos alguns elementos importantes. Primeiro deles, o Espírito Santo nos sinóticos. E nós vimos que nos livros sinóticos, portanto, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, o Espírito Santo ele tem um evento fundamental que marca a sua presença no livro dos sinóticos. Qual é este evento? O batismo do Senhor. Por que o batismo é tão importante quando falamos do Espírito Santo? Porque o batismo assinala as promessas do Antigo Testamento. Havia no povo de Israel uma expectativa, que nós chamamos de expectativa messiânica. Ou seja, o povo de Israel esperava a vinda de um Messias libertador. Este Messias é chamado de Cristo. E qual é o significado da palavra Cristo? Ungido. Ungido. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo. E daí nós entendemos a presença do Espírito Santo dentro deste contexto, deste evento que chamamos de batismo do Senhor. Por isso, para os sinóticos, o evento fundamental é o batismo. O batismo que assinala as promessas do Antigo Testamento. E Cristo é ungido pelo Espírito Santo dentro deste contexto do batismo. Então, qual é o evento fundamental para os sinóticos? O batismo. Depois nós falamos um pouco de Paulo. Um pressuposto fundamental para falar de São Paulo.
que Paulo não conheceu Jesus histórico, carnal, antes da cruz. Paulo conheceu Cristo glorificado, ressuscitado. Então, qual o evento fundamental da presença do Espírito Santo para Paulo? É a Páscoa. A Páscoa, a ressurreição do Senhor. De modo que nós somos associados a essa ressurreição. Como não pensar no batismo que recebemos? Ouvimos na carta de São Paulo, que foi proclamada na leitura de ontem, esse ser humano que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou com Cristo. E quando que isso acontece na nossa vida de fé? Pelo batismo que recebemos. Então, há uma vinculação do nosso batismo com a Páscoa do Senhor, com a sua ressurreição. Ser batizado para que morra o homem velho e nasça o homem novo em Cristo Jesus. Leitura de hoje da carta aos Colossenses. O batismo que nos permite viver e participar da vida divina. O que é próprio de Deus? A santidade. A santidade. Nós só podemos participar dessa santidade por graça do Espírito Santo, pelo influxo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, daí nós entendemos a presença do Espírito Santo que nos associa ao mistério de Cristo. Além disso, para Paulo, o Espírito Santo ele tem uma dimensão eclesial. Quando falamos de Espírito, nós estamos falando da igreja. Vocês leram a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 12, foi o dever de casa? Então, lá na 1 Coríntios, nós lemos que há diversidade de dons, carismas, ministérios, funções, mas o mesmo é o Espírito, que suscita tudo em todos. O mesmo é o Espírito, porque o mesmo é o batismo que recebemos. Uma mesma é a fé que nós professamos. Então, o Espírito Santo que está sempre vinculado à igreja, à comunidade eclesial. Então, qual é o evento fundamental aqui para Paulo? A Páscoa, a ressurreição do Senhor. Depois nós falamos um pouco dos Atos dos Apóstolos. Em Atos, eu não vou me delongar muito, evidentemente, qual que é o evento que marca a presença do Espírito Santo? Pentecostes. O mesmo Espírito Santo que desce sobre a Virgem Maria na encarnação e faz nascer Jesus. É o Espírito Santo que desce no cenáculo e faz nascer a igreja. Então, há uma vinculação da presença do Espírito Santo. É justamente esse Espírito que guia a igreja pelos caminhos da missão. De modo que, se eu perguntasse quando a igreja ela foi instituída na cruz, nós temos aqui um elemento importante. Como vincular a instituição da igreja com a Trindade? Por que isso é importante dentro do contexto do Espírito Santo? Como vincular a instituição da igreja com a Trindade? E daí nós podemos atribuir, basta nós lermos a Lumen Gentium. Na Lumen Gentium, que é a Constituição dogmática sobre a igreja, nós lemos o seguinte, que essa igreja, ela parte do desejo salvífico do Pai, que é eterno. Ela é instituída, fundada no alto da cruz pelo Filho.
e ela é proclamada solenemente em Pentecostes. Então, quando falamos de Pentecostes, nós estamos falando da proclamação solene da igreja, da vinda do Espírito Santo, que a fez nascer e é império anunciar a Páscoa do Senhor. De modo que nós percebemos, então, que o Espírito Santo é este princípio vital que vai guiando a igreja pelos caminhos da missão. Evento fundamental de Atos é Pentecostes. Depois nós chegamos em João, iniciamos São João na última aula. E na última aula eu dizia que duas coisas estão por detrás do Evangelho de João, que é o dualismo e o docetismo, que são concepções gnósticas. O dualismo vai falar que existem dois princípios, bem e mal, que têm relação de equivalência. Evidentemente que isso é condenado, né? Depois, o docetismo. Como eu disse na aula passada, a palavra docetismo vem do grego dokel, significa aparência. Aparência. Isso é complicado por quê? Porque quando falamos de docetismo, a concepção doceta vai afirmar que o sofrimento de Jesus foi só aparente. Só uma aparência de sacrifício. E evidentemente que isso é condenado. Então, o escopo do Evangelho de São João é para defender a doutrina, defender a fé, frente a essas duas concepções. Quais são elas? Dualismo e docetismo. Então, esse é o escopo do Evangelho de São João. Em João, onde que se dá a glorificação? Na Páscoa ou na cruz? Na cruz. Então, na cruz, no alto da cruz, Jesus já é glorificado. É no alto da cruz que o reconhecemos como o Salvador da humanidade. Então, a glorificação já acontece na cruz. Por isso, o evento fundamental para falar da presença do Espírito Santo é a cruz. Pai, em tuas mãos, entregue o meu espírito. Como não pensar também, dentro do contexto da paixão, aos pés da cruz, Maria e o discípulo amado. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. É na força da fé, na força do Espírito Santo, que nos congrega e nos une como irmãos. Porque uma mesma é a fé que recebemos. Então, a presença do Espírito Santo na paixão. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas rapidamente para aprofundarmos nessa temática. Primeira passagem bíblica é aquela que está em João, no capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 3. João 19, 3. Vamos já começar do capítulo 2 e chegar ao capítulo 3. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura
Aproximando-se dele, diziam: Salve o rei dos judeus, e os esbofeteavam. Então, aqui nós já percebemos, dentro desse contexto, qual é a cruz de Jesus. Qual é o trono de Jesus? O trono de Jesus é a cruz. Qual é a coroa de Jesus? A coroa de Jesus é a coroa de espinhos. Então, é no alto da cruz que ele se revela como rei, como salvador da humanidade. Daqui nós entendemos que a glorificação, a manifestação de Jesus como salvador da humanidade acontece na cruz. Depois, uma outra passagem bíblica, ainda no capítulo 19 de São João, que está no versículo 26. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E aqui nós entendemos, então, essa imagem. Na imagem de Maria e João, o discípulo amado, a quem a tradição atribui, nós percebemos a imagem da igreja. A imagem da igreja, simbologia da igreja. Uma outra passagem que ainda está no capítulo 19, está lá no versículo 34. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança. E imediatamente saiu sangue e água. Então, pela força do Espírito Santo, Jesus institui os sacramentos. Do lado aberto de Jesus saem os sacramentos. Sangue, a Eucaristia. A água, o batismo. Então, no alto da cruz, pela força do Espírito Santo, do seu lado aberto, brotam, emanam os sacramentos. O sacramento que nos permite adentrar a fé, a recepção da fé, o batismo, e o sacramento que nos alimenta na caminhada de fé, a Eucaristia. Então, na força do Espírito, do lado aberto de Jesus, brotam os sacramentos. E é na força do Espírito que esses sacramentos continuam a operar no seio da igreja. Basta recordar a fórmula que proferimos na oração eucarística: santificai pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que atualiza a presença de Cristo nos sacramentos. Além disso, vamos lá no Evangelho de João, novamente, agora no capítulo 20. No capítulo 20, a partir do versículo 22, de 22 a 23. Capítulo 20, João 20, de 22 a 23. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos que retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, na força do Espírito Santo, a igreja exerce o ministério penitencial, o perdão dos pecados. Olha que imagem belíssima. Jesus que sopra o Espírito Santo e concede a graça do perdão dos pecados. Eis aqui o fundamento bíblico do sacramento da penitência. Aqueles que ocupam o lugar dos sucessores dos apóstolos e aqueles que os assistem. Basta vislumbrar a estrutura da igreja proposta pelo Lumen Gentium, o episcopado, sucessão dos apóstolos, e os cooperadores, os presbíteros.
Então, na força do Espírito Santo, a igreja exerce o ministério penitencial. Bom, estes são os elementos que eu gostaria de apresentar de São João. Para finalizar, eu quero tratar do batismo. Agora nós vamos lá para João, no capítulo 3º, versículo 34. João. Não deu para chamar. Não. João 3, de 3 a 4. João 3, de 3 a 4. A concepção de batismo nossa também, né? Havia o chamado batismo de conversão, que não tem a simbologia diferente, que é até proposta por João Batista. Sim, essa imagem do batismo de conversão não é para perdão de pecados, é no sentido de arrependimento, mas não é de perdão. Perdoa pecados. Então, a imagem de batismo que nós temos é a imagem proposta pela igreja, partindo da leitura bíblica que temos. Vamos lá em João, capítulo 3º, versículos de 3 a 4. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui nós entendemos também, vislumbramos a imagem do sacramento do batismo e a necessidade do batismo para a salvação. João, capítulo 3º, de 3 a 4. A imagem da água, ela tem uma importância grande no Evangelho de João. E a água, ela simboliza duas coisas: purificação e vida. Purificação de quê? Nós vamos estudar isso mais à frente. O pecado original, ou os pecados pessoais, se a pessoa estiver. E vida. Que vida é essa? A vida eterna. A salvação. Então, quando falamos de água, nós falamos de duas coisas: purificação e vida. Esses dois elementos são importantes. Purificação e vida. Então, a água, fonte inesgotável de água, é o próprio Jesus. É o lado aberto de Jesus, que é a fonte inesgotável de água, que nos purifica da condição de pecado, da condição de morte, e nos concede a vida verdadeira, a vida em abundância, a vida eterna, a salvação. Então, aí nós entendemos essa estrutura própria que é proposta no Evangelho de São João. Bom, isso seria a parte fundamental da presença do Espírito no Novo Testamento. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Ah, claro que não tem pergunta, é tão difícil que não tem que perguntar. Espero que seja a primeira, né? Bom, vamos agora num documento, depois de tratarmos do Espírito Santo no Novo Testamento, vamos adentrar agora num documento, geralmente,
eu sempre pedia um resumo desse documento aqui, exortação apostólica Verbum Domini, desses 3 tópicos: a palavra de Deus e o Espírito Santo, a tradição e a Escritura, e Sagrada Escritura, inspiração e verdade. Dentro deste documento, a Verbum Domini, eu sempre elegia para fazer um trabalho sobre isso aqui. Mas eu estou muito bonzinho, eu não vou passar um trabalho, vou passar o esquema, depois vocês lêem em casa. Precisa de entregar trabalho. Bom, então, a primeira temática é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Aqui, para contextualizar, alguém já teve acesso a esse documento? Verbum Domini? Vou falar um pouquinho do documento. Esse documento é uma exortação apostólica que surgiu depois de um sínodo. Este sínodo, salvo engano, foi no ano de 2008. E aí, 2 anos à frente, foi publicada como resultado deste sínodo. Este sínodo, que é essa reunião dos bispos, junto ao Santo Padre e Papa, eles meditavam sobre a importância da palavra de Deus na vida da igreja. E meditando sobre a importância da palavra de Deus, posteriormente o Papa Bento XVI, publicou este documento chamado Verbum Domini, refletindo justamente sobre essa temática, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. E, ao meditar sobre isso, ele coloca um papel muito importante do Espírito Santo vinculado à palavra de Deus. Primeiro tópico, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Neste tópico aqui, nós, lendo o documento, iremos entender que não é possível interpretar, descobrir o sentido autêntico da palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Sem a assistência do Espírito Santo, não é possível compreender a palavra de Deus. Justamente porque o Espírito Santo está presente na história da salvação, presente na encarnação, presente no batismo do Senhor, presente em Pentecostes. Então, o Espírito Santo que é presença viva na história da salvação. E recordemos que a palavra de Deus, ela narra a história da salvação. Então, é impossível interpretar autenticamente a palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo, porque é graças ao Espírito Santo que a palavra de Deus ela se expressa em linguagem humana. Então, nós podemos compreender a mensagem do coração de Deus graças à ação do Espírito Santo na vida dos autores sagrados. E daí nós entendemos, e quero retomar, por gentileza, a segunda página do documento, primeiro parágrafo que inicia: por conseguinte, a palavra de Deus exprime-se em palavras humanas, graças à obra do Espírito Santo. Eu quero retomar isso justamente porque não é possível fugir desse horizonte pneumatológico. Só compreendemos devidamente e com profundidade a mensagem da palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Tanto que São Jerônimo dizia: nós não podemos compreender a palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo que a inspirou. Nós não cremos que é sob a assistência, sob a inspiração do Espírito Santo que a palavra de Deus foi traduzida em linguagem humana. Então, sem
o seu auxílio, sem a sua assistência, não é possível compreender, captar a mensagem revelada. Depois, aí vocês podem ler e aprofundar nessa temática. Depois nós passamos a um outro ponto, que é a tradição e escritura. Se o Espírito Santo, se o seu auxílio é necessário para entender a palavra de Deus, como falar do Espírito Santo vinculando a tradição e a escritura? Quem sabe o que é tradição e escritura? Qual é o termo que utilizamos para falar de tradição e escritura? Termo teológico. Isso na introdução à teologia, mas deveria ser visto. Não. Está vinculado, mas não é magistério que condensa a palavra de Deus e a escritura. Vocês não estudaram essa introdução? Ou estudaram direito canônico já? Está expresso lá no cânon 747, de modo mais específico. Depósito fidei, depósito da fé. O que é o depósito da fé? Depósito da fé quando falamos de depósito da fé, estamos falando de tradição e de escritura. Depósito fidei. Bom, a escritura é a palavra de Deus expressa em linguagem humana. Esse seria o conceito de escritura. E qual seria o conceito de tradição? Tem um autor, um grande teólogo, já falecido, que chama Yves Congar. Inclusive, é o livro dele que é base para essas aulas. Este teólogo, Yves Congar, ele afirma: o que é tradição? Interessante que ele explica o que é tradição a partir da etimologia da palavra. Ele vai dizer o seguinte: a palavra tradição ela vem da língua latina, de um termo que é traditio. O que é traditio no latim? É aquilo que é passado de mão a mão. Ou seja, aquilo que é transmitido. O que é tradição? É aquilo que é transmitido. É o ensinamento dos apóstolos que nos foi transmitido. E como falar de tradição e de escritura, agora, correlacionando com o Espírito Santo? Como a relação disso tudo tem uma relação fundamental, que é graças à ação do Espírito Santo que a tradição, que aquilo que nos é transmitido, é guardado na fidelidade. O Espírito Santo garante a fidelidade da tradição. O Espírito Santo, a sua assistência, é guarda fiel da tradição da igreja. E, além disso, aí entra um outro ponto que a senhora tinha falado do magistério. Do magistério. Qual que é o papel do magistério da igreja? O papel do magistério da igreja é, sob a assistência do Espírito Santo, guardar fielmente e transmitir infalivelmente o depósito da fé. Se perguntar para vocês, estudiosos de teologia, qual é a missão
missão do magistério? Vocês podem responder sem medo de errar. A missão do magistério da igreja é guardar fielmente e transmitir infalivelmente, sob a assistência do Espírito Santo, o depósito da fé, a tradição e as escrituras. Essa é a missão do magistério da igreja. Todo mundo está acompanhando? Daí nós entendemos, então, o auxílio do Espírito Santo. A igreja, ela continua a transmitir a fé, a transmitir os costumes, graças à ação do Espírito Santo. Então, daí nós entendemos a ação do Espírito Santo correlacionada com o depósito da fé. Tem ou não uma relação do Espírito Santo com o depósito da fé? Sim. É o Espírito Santo que assiste e que guarda e que auxilia a igreja na transmissão do conteúdo da fé. Bom, há um conceito, agora já no tópico 3º deste documento, o conceito de inspiração. Eu penso que todos já ouviram, talvez na introdução às Sagradas Escrituras, isso tenha sido afirmado com mais veemência, este conceito de inspiração. Ou seja, o texto bíblico que é escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Espírito Santo que conduz o autor sagrado na transmissão da mensagem divina. Eu quis dar estes pressupostos, estes elementos fundamentais, porque depois eu espero, assim, com muita confiança, que vocês leiam este texto em casa. Então, tarefa de casa. Para quem não leu a primeira carta aos Coríntios 12, ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e agora estes textos específicos da Verbo Dono. Bom, todo mundo acompanhou essa base, este princípio para a leitura. Depois de tratarmos do Espírito Santo, dentro do contexto bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento, e do Espírito Santo vinculando com aquilo que a gente chama de tripé da teologia, magistério, tradição, escritura, nós vamos à história, ao desenvolvimento da teologia do Espírito Santo. Confesso que essa era a parte mais esperada, pelo menos para mim. Vamos, então, ao desenvolvimento da teologia do Espírito Santo. Vamos voltar lá no século IV. Século IV. Século IV. Numa heresia que chamamos de arianismo. Arianismo. E o que afirma este presbítero chamado Ário? Ele vai afirmar, pode falar. Isso. O filho foi criado pelo pai. Houve um tempo que o filho não existia. E se foi criado, é inferior. Basta olhar o princípio lógico. Se a criatura é inferior ao Criador. E aí nós entendemos, e a utilizar uma passagem bíblica, o pai é maior do que ele. Interessante que
A heresia ariana, ela vai afirmar a transcendência do Pai em detrimento do Filho. Tanto que Ario, para justificar a sua teologia, ele vai utilizar de um princípio da filosofia que nós chamamos de, está dentro do pensamento platônico. Para quem tem saudades da filosofia, recordem-se de Platão. Pensamento platônico e a ideia do demiurgo. Qual que é o papel do demiurgo? Lá na filosofia platônica, o demiurgo é um semideus. Qual que é o papel dele? É modelar a matéria. O demiurgo seria um deus, ou, melhor dizendo, uma imagem deturpada de uma divindade que é inferior. Então, Ario, ele atribui isso a Jesus, dizendo que Jesus é apenas um mediador da criação. É uma criatura perfeita, mas não é Deus. Eis um problema muito grande que essa heresia propõe. Porque se Jesus não é Deus, ele não pode salvar a humanidade. Eis a afirmativa e gera, dentro do contexto eclesial, um problema que nós chamamos de problema soteriológico. Soteriológico se refere a quê? A salvação. Há um problema na doutrina da salvação, porque se ele não é Deus, ele não pode salvar a humanidade. Como ele pode ser salvador se ele é uma criatura? Eis o problema da heresia ariana. E aí, nós chegamos, então, qual é a resposta da igreja? É a convocação de um concílio, o concílio de Nicéia, no ano de 325. E no concílio de Nicéia, eles vão propor um termo homoousios, que significa consubstancial. Qual que é o significado da consubstancialidade? A mesma substância, a mesma essência do Pai. É Deus com o Pai. Então, o crédito é até complementado posteriormente, nós iremos ver, em Constantinopla. E nós rezamos. Credo niceno constantinopolitano, de vez em quando, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerar, não criar, consubstancial, ou seja, da mesma essência, da mesma substância, é Deus. É luz da luz. Então, essa é a proposta, afirmar a divindade do Filho. Qual a resposta seria se eu perguntasse? O que promulgou o concílio de Nicéia? A divindade do Filho. A divindade do Filho. E aí, para rebater o arianismo, algumas passagens bíblicas, quem me vê, vê Pai. Bom, e se agora o Filho não é mais o problema, quem começa a ser problema? A divindade de quem? Do Espírito Santo. Então, o século IV é um problema correlacionado com as divindades. Heresias trinitárias. Bom, o Espírito Santo. Eles vão dizer o seguinte: os pneumatômatos e os macedonianos. Eu já disse isso na aula, né? Então eu penso que todos se recordam. Negam a divindade do Espírito Santo. Mas tem um problema. O Espírito Santo é o fundamento da nossa santificação.
É o Espírito Santo que nos faz participar da vida divina. Como então o Espírito Santo não pode ser Deus? Eis outros problemas decorrentes desta heresia. E aí alguns padres da igreja irão entrar, como Cirilo de Jerusalém, frente aos pneumatólogos e macedonianos, que vão afirmar que o Espírito era uma força. É uma força de Deus. Deus opera no mundo através de uma força. Essa força se chama Espírito Santo. Mas como ficaria, então, a ação salvífica divina? Como ficaria a graça de Deus que atua na história da humanidade pelo Espírito Santo? Tudo ficaria comprometido se negamos a divindade do Espírito Santo. E frente a isso, nós temos mais um problema de linguagem. Que quando que nós vamos falar do Espírito Santo? Porque pai e filho é um ter relacional. Indica uma relação, paternidade e filiação. Como falar do Espírito relacionando com a Santíssima Trindade? Por quê? E aqui tem uma questão. Questão proposta, inclusive, pelos hereges. Se o Espírito Santo é gerado pelo Pai, é irmão de Jesus. Se é gerado pelo Filho, o Pai é seu avô. Então, como falar do Espírito Santo sem um termo relacional? Eis uma questão. Pai e filho indicam uma relação. Professor e alunos indicam uma relação. Mas qual é a relação de Espírito e Santo com Pai e Filho? Nós veremos à frente. Bom, e para isso, para solucionar estes problemas, se convocou o Concílio de Constantinopla, que, se Deus quiser, na próxima semana nós iremos trabalhar e tentar finalizar estes temas. Teremos 2 aulas, né, na próxima semana, então eu penso que é possível. Por favor, leiam 1 Coríntios 12, de 1 a 12, e leiam também a exortação apostólica Verbum Domini. Na hora que vocês falarem assim, eu vou descansar. Olha, um bom descanso. Deus abençoe. Boa noite. Então, como estamos? Tudo em paz? Tudo Pai. Graças a Deus. Boa noite, Pai. Boa noite, Magê. Vamos rezar? Vamos. Estava só nos esperando? Exatamente.
Ela não sabe qual livro foi importante. A gente já está falando de coisa. Vamos na minha mesa. Vocês estão doidos. Foi mais legal. Boa noite. Firme, como é que estão as coisas? Beleza. Não passa por isso, não. Achei que era o RT. Cruzeiro e Atlético. Ela recebeu uma mesa e ela não, mas eu não sei se não tem problema. A gente tem que ir junto lá. A gente pode ver, esse terminando, só que colocar. Boa noite. Matheus, tá bem? Como você vai chegar nele, mas eu já só eu. A minha mãe faz isso, não minha mãe não pode confiar, não. Do mesmo jeito que ela quer confiar, mas eu sei. Ah, mas pode
Pessoal de casa, boa noite. Os de casa, vou cumprimentar. Acho que ainda tem que saber se eles estão me ouvindo. Os que já estão aqui presentes, boa noite. Boa noite. Os de casa me ouvem bem? Tudo bem, Maria, Irene, Leide, e José, Olga, Lina. Vamos lá? Iniciar nossa aula com nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São João Batista, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sacramento que nós vamos considerar hoje é um pouquinho relacionado com esse santo que eu acabei de citar, né? Mas a gente precisa reconhecer que o batismo de João era diferente do batismo instituído por Jesus, ok? No final do Evangelho de Mateus, nós temos o seguinte: Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos entre todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco até o fim do mundo. Mateus 28, versículo 19. A fórmula desse sacramento é bastante direta, né? A matéria é a água. Nós estamos na nossa apostila, nas páginas 8 seguintes, 8 até a 23, ok? A matéria para esse sacramento a gente sabe que é a água. E aqui nós podemos interpretar o significado de batismo, que vem do grego batizai, que é imersão. O batismo através da água ele pode se dar de duas formas: por efusão ou por imersão. Como é por imersão? Pega a criança ou adulto e mergulha dentro da água. E por efusão,
derrama água sobre a pessoa, né? Sobre o pagão, que vai, a partir de então, se tornar filho de Deus. Ok? O gesto de batizar com a água é acompanhado pela fórmula: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essas palavras podem, em caso de urgência, né, em perigo de morte, ser pronunciada por qualquer pessoa. O importante é que aquela criança, aquele adulto, não morra sem o batismo. Porque o batismo é, para nós, porta dos sacramentos. Ok? Então, o batismo é a porta de todos os sacramentos. Isso que a gente acabou de ver, está claro? Matéria, forma, batismo. É a porta dos sacramentos e, como porta, para entrar, eu não preciso ter aquilo que eu já preciso lá dentro. Dentro da igreja, para a gente viver uma vida como fiéis, como crentes, como quem acredita, nós precisamos de um elemento central: a fé. O batismo, ele precisa do mínimo de fé, porque é por ele que a virtude efetivamente vai crescer e amadurecer, sim ou não? O batismo é um dos 3 sacramentos da iniciação, ok? Matéria, forma, assim como os outros 6 sacramentos, um sacramento de fé, mas dentre todos eles, esse é o que precisa de menos fé, mas precisa de alguma fé. Isso porque os outros necessitam diretamente da fé. E além disso, eu devo recordar que batismo, além de me tornar filho de Deus, perdoa de todos os pecados. Pecado contraído, né, o pecado original, e os pecados que, porventura, sendo um adulto, tenha cometido ao longo de sua vida. Ok? Pessoal de casa, tranquilo? Vamos adiante. Página 8. Antes de irmos para a página 8 propriamente, eu queria que nós fôssemos na página 22. Pois não. Você comentou agora há pouco, no caso de uma pessoa que tiver em período de morte, ela pode ser batizada, né? Qualquer pessoa, uma pessoa no hospital, uma criança no hospital. E o médico, ou o enfermeiro, alguém da família, vai batizar aquela criança. Aquela criança, então, como ela teve todos os pecados dela perdoados, a gente pode dizer que ela foi direto para o céu. Então, aquela criança é santa. Com certeza. E ela voltou a ser imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Qualquer que seja a pessoa que instituiu o batismo. Sim, mas isso acontece com todas as pessoas batizadas. No dia do nosso batismo, se éramos criança, até os 7 anos, a gente vivia em pureza e em estado de graça diante de Deus. Aí depois que a gente passa a ter a idade da razão, a gente passa a ser responsável pelos nossos atos e nem sempre são os melhores. Às vezes a gente pode perder a graça de Deus assim. Mas a Luciana tinha dito, pessoal, com relação a uma criança que porventura tenha sido batizada e ela possa acabar falecendo, enfim. Se foi batizada e não cometeu nenhum pecado depois, com certeza ela está no céu. É um mistério e nós compreendemos que toda pessoa que não foi batizada, ela vai ter o seu juízo particular diante de Deus. Acontece que Deus não condena ninguém ao inferno. O inferno é uma deliberação pessoal de rejeitar a graça de Deus. Logo, se uma criança não teve nenhum pecado pessoal, ela falece sem ter tido a oportunidade de ser batizada, ela necessariamente foi para o inferno? Eu não posso definitivamente afirmar isso.
Eu posso considerar que ela pode ter sido salva? Sim. Por misericórdia de Deus. Ah, Caio, mas e o pecado original? Não é pelo pecado original que nós fomos condenados? Sim. Mas Deus, ele pode agir na vida dessa criança, ainda que aqui nessa terra ela não tenha tido a oportunidade de ser salva. Ou seja, o pecado original é uma realidade? Sim. Por que nós sabemos disso? Por todo o Novo Testamento, que nos explica o Antigo. Principalmente São Paulo na sua carta aos Romanos. Mês da Bíblia, mês de setembro, um livro desse ano diz tudo. O texto de São Paulo aos Romanos nos ajuda a entender profundamente todo o projeto de salvação. Se pelo erro, pela transgressão de um só homem, o pecado e a morte entraram no mundo, muito mais pela graça de um só homem nós fomos salvos em Jesus Cristo. Principalmente no capítulo 5 de São Paulo aos Romanos. Ou seja, primeiro pressuposto, o pecado original condena a morte? Sim. Uma criança que não teve chance de ser batizada, ela necessariamente está condenada à morte? Não. Porque o que é que existe entre uma realidade e outra? O plano de Deus para aquela alma. Ninguém é criado para ser condenado. Se essa pessoa vier a essa terra, de um modo ou de outro, Deus vai apresentar para ela a oportunidade da redenção. Ok? Desde o primeiro justo da história da humanidade, Abel, até o último justo da história da humanidade, todas as pessoas, no juízo particular, elas têm a liberdade. Isso aqui é muito dramático, né? Eu não quero simplificar nada, mas também não quero que a gente comece a suportar na nossa mente ideias absurdas. Há uma criança que morreu e não teve batismo. Tá, isso não pode me tornar negligente, porque é obrigação dos pais, que isso que o Catecismo e o Código de Direito Canônico diz, obrigação dos pais nas primeiras semanas providenciarem o batismo dos seus filhos. É obrigação. Mas não necessariamente o erro de outro pode implicar na condenação de alguém. Entende o que eu digo? O judeu que deliberadamente escolhe rejeitar o cristianismo está incorrendo em um problema. Agora, o judeu que nasceu como judeu e nunca entendeu que pudesse ser o evangelho ou o cristianismo, esse não tem culpa pessoal, não nesse ponto, pode ter em outros pontos. Exemplo, o islamismo nasce no século VII a partir de uma inspiração de Maomé. Maomé tinha uma notícia muito vaga do que era o cristianismo. E por outro lado, tinha alguma notícia do que era o judaísmo. E naquele tempo, onde ele vivia, na Arábia Saudita, existia politeísmo. E um dos credos que alguém ali professava era do cristianismo, outro do judaísmo. E aí daqui ele faz, e tem, por assim dizer, né, pelo menos é isso que os muçulmanos acreditam, uma inspiração para voltar para um monoteísmo. E aí surge o islamismo. Então nós temos tanto o judaísmo, o cristianismo quanto o islamismo arrogando para si o título de abraâmicas, né? Religiões que partem do monoteísmo. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer que um muçulmano ele cresça acreditando que tudo aquilo que Mohammed experimentou, viveu em Meca, Medina e transmitiu é verdade. O Corão e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte: existe um espaço muito grande entre a verdade objetiva
e até onde aquela pessoa se aproximou dessa verdade, entendem? Isso aqui é... Às vezes a pessoa pode conviver lado a lado com a verdade uma vida e morrer sem conhecer ela. Fecha parênteses. Página 22. Com relação ao rito do batismo. Cara, eu sou batismo também, tem batismo de criação também. A gente vai chegar lá. A gente vai passar lá daqui a pouquinho. Rito do batismo. Quem já participou de um rito de batismo, né? Todos nós, eu acredito, que já estivemos em uma cerimônia assim. Às vezes, dos sacramentos, a gente conhece um pouco menos o rito de ordenação, ou o rito de unção dos enfermos, né? Mas o rito do batismo é conhecido, né? Tem um processo inicial no rito de batismo, que é a acolhida, né? O presidente da celebração, ou seja, um sacerdote, um bispo, um diácono, vai acolher os pais, padrinhos, os familiares e faz uma pergunta: queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a essas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para elas? Pronto, começa por aí, cada família vai apresentar a criança e o nome daquela criança. E depois, queridos pais e mães, o que vocês pedem à Igreja de Deus para os seus filhos? O batismo. Mas ao lado dessa dimensão do batismo, nós também devemos reconhecer um pedido que... Tá, a pessoa está pedindo batismo. O que ela quer para a vida daquela criança também? A vida da fé, a vida espiritual, ok? Pedir o batismo é pedir toda a realidade da vida de igreja. Pelo batismo, essas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Sim, queremos. Olha só, familiares, padrinhos, amigos se comprometem a acompanhar aquela pessoa na vida de fé. Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim, queremos. E aí para toda a comunidade, né? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Sim, queremos. Esse trecho da acolhida, né, as palavras podem mudar, né, um pouquinho, bem pouquinho, né? Porque o ritual ele já prescreve essas formas. Mas é o primeiro passo. Por quê? Naquele momento, eu não estou falando só de pessoas que são de igreja. Se forem todas crianças, isso vai ser indiferente. Mas eu posso ter adultos ali que vão ser batizados. Então, essa acolhida não é só pro forma. Ela é real. A acolhida daquelas novas vidas à igreja, né? Aqueles novos fiéis. Depois, o sinal da cruz, né? Então, as crianças vão ser abençoadas aí com o sinal da cruz. Geralmente, o presidente fala, né, para quem está ali com a criança nos braços, né, os pais, fazer o sinal da cruz, né? Às vezes na testinha da criança, enfim. Depois de feito o sinal da cruz, que é a marca do cristão, nós temos o rito da palavra, com uma leitura, um salmo e o evangelho. É interessante que o evangelho que está proposto aí é a experiência de Jesus com Nicodemos. A experiência com Nicodemos é muito marcante. Necessário vos é nascer de novo. E nasce de novo aquele que nasce da água e do Espírito. Olha só, depois da proclamação da palavra, nós não temos apenas um rito, né, exterior, não. Essas palavras, principalmente a passagem da primeira leitura de Gálatas, por exemplo, são passagens que explicam, exemplificam e ensinam o valor do batismo. Ok? Então nós tivemos primeiro a acolhida,
Olha só, nós vamos ter uma unção depois do rito da palavra, uma primeira unção. Quais são os 3 óleos que nós temos no uso litúrgico? Unção dos enfermos, unção do crisma e os óleos dos catecúmenos. Essa primeira unção, ela é própria para quem ainda não foi batizado. Catecúmenos são todos esses, sejam as crianças ou os adultos que viveram, talvez, o próprio processo catecumenal. A gente já falou um pouquinho sobre a história dos sacramentos, e no início do cristianismo eu dizia que era comum que se batizassem adultos, lembram? Inclusive existe um processo de 3 anos de preparação, geralmente, para esse batismo. O catecumenato, expressão que tem a mesma etimologia de catequese, né? Mas vamos lá. Essa unção é no peito da criança, né? Unção pré-batismal. O óleo ele sempre representa e simboliza a força de Cristo. Então, uma primeira unção. Depois nós temos o rito sacramental em si, né? Uma exortação do celebrante, seguida pela oração sobre a água que vai ser usada para o batismo. Depois as promessas do batismo, né? Tendo aí a renúncia a Satanás e o credo, ou seja, tem um rito de exorcismo e a profissão de fé, e então o batismo. Depois dessa unção, então, dentro desse rito sacramental, é que acontece o batismo propriamente dito. Ok? A hora que os fotógrafos ficam mais alvoroçados, palavrinha ingrata, mais agitados ali, né? Ao lado do batistério. No batismo, então, se pronuncia a fórmula e acontece o seguinte: se uma criança tivesse sido batizada às pressas, num hospital, por exemplo, com chance, né, com risco de vida, e graças a Deus ela não viesse a falecer, o que deveria ser feito depois? Os outros ritos, os ritos complementares, exatamente. Ah, mas cara, e um sujeito que era protestante, era de uma igreja evangélica e tinha sido batizado, mas batismo válido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se torna católico, o que ele vai precisar fazer? Aí ele vai precisar professar a fé, profissão de fé pública, dentro de uma celebração. Ok? Então depois vem o batismo, propriamente dito, e os outros ritos complementares, né? Nós já tivemos uma unção pré-batismal, depois nós teremos uma outra unção. Com qual óleo? Exatamente. Na cabeça. Às vezes faz na testa, mas pode ser na cabeça mesmo. A criança, se ela for mais carequinha, mais fácil. Eu acho bem mais funcional na testa, né? Mas é próprio da testa no dia da confirmação. Aquele dia do batismo, a prescrição diz na cabeça. Então, o padre estava explicando que pode ser na cabeça. Eu achei que não é tão funcional assim.
Então, daqui do pescoço para cima é cabeça, eu não entrei no problema, né? Isso. Mas ele queria dizer que entrou aqui. Mas nós temos então unção pós-batismal. A veste batismal, geralmente as crianças já vão de branco. Mas, se ela quiser ir com outra roupinha, os pais, né, sei lá, trocarem a roupinha dela, nunca vejo isso acontecer, não é muito prático. Né? Normalmente já vai de branco. Não, mas é bom, o branco. O ideal é, pelo menos, a pessoa que vai ser batizada. Né? Depois, o rito da luz, que é quando o padrinho vai, acende a vela no círio pascal e segura perto da criança. Né? A partir do momento que uma pessoa é batizada, ela já não é mais filha das trevas, mas filha da luz. Né? Isso São Paulo explica bem. Depois nós temos outros dois momentos, né? Mas geralmente são opcionais, então nem sempre aparece, né? A entrega do sal e o éfata, de abrir os ouvidos, né? E a boca, enfim. Esses dois ritos não são essenciais, né? Não comprometem. O presidente pode ou não fazer esses gestos, mas é bonito pela simbologia. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, lhes conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor da glória de Deus Pai. Depois, os ritos finais são as orações próprias, né, sobre as crianças, os pais, os padrinhos, então a bênção e aquele monte de foto, aquela, né, algazarra toda e a despedida, né? Pronto. Isso aí. Obrigado, brincadeira. Por que eu quis começar daqui? Porque eu tava com medo de a gente não ter tempo depois e ficar comprometido. Mas por que também? Porque o rito é muito expressivo, percebem? Nós tivemos duas unções, sim ou não? A unção pré-batismal com óleo dos catecúmenos e uma unção pós-batismal com óleo do crisma. Crisma significa unção. Então, óleo é para unção, crisma é a mesma coisa. O nome bom, né? Aí na página 24 a gente tem assim, o sacramento da crisma. Seria melhor falar do crisma, né? Mas na verdade, o bom mesmo era falar sacramento da confirmação. Porque o que é a expressão do sacramento da confirmação? A pessoa, por si mesma, manifestar a decisão por ser cristão, por ser católico. Entendem? Vamos pensar o seguinte: o batismo, a crisma e a primeira comunhão, porque a Eucaristia a gente recebe toda a Santa Missa, se a gente tiver estado de graça, mas tem uma que foi a primeira. A princípio eram vivenciadas juntas. No caso de um adulto pode ser assim também. Recebeu o batismo, a crisma, a Eucaristia. O certo é que fosse tudo na mesma celebração. E bom mesmo se fosse dentro da vigília pascal. Por quê? A Páscoa vem depois de qual tempo? Quaresma, né? E qual que é a liturgia quaresmal? Então, a liturgia batismal. As catequeses vão falando dessa experiência de uma passagem da morte para a vida. Seja a experiência de Noé, seja a experiência do Êxodo. Aparece isso tudo na liturgia da vigília pascal. E quando os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, entoaram este cântico. E aí, entoam o cântico. Aquela leitura indispensável. Olha só, a princípio, para um adulto, isso tudo pode ser vivido na vigília pascal, porque a liturgia quaresmal me preparou
para a vivência batismal. A gente não fala na quaresma inteira sobre conversão? O batismo não representa exatamente essa decisão de conversão, de mudança de vida? Pronto, eu quero mudar de vida, eu quero ser batizado. Deve ser a minha decisão todo dia. Beleza, batismo, crisma, cristiano. Problema. Eu, como filho de católicos, eu antes de nascer, meus pais já vislumbravam a necessidade de que eu me tornasse filho de Deus. Então, quando eu nasci, ainda que eu não tivesse maturidade para viver a crisma, nem para receber a primeira comunhão, eu nasci necessitado do batismo. O problema é que a crisma, o sacramento da confirmação e da Eucaristia exigem o uso da razão, eu tenho que entender o que está acontecendo. O batismo, não. Então, o que é que acontece na prática pastoral? Quando as coisas estão caminhando bem. Quando criança... Nossa, eu fui tentado agora a usar meus talentos, para desenhar um baby, um bebê aqui. Não sei se daria certo. Acho bem. Era pra ser o nariz não combinou, né? Põe o chupeta pra mim. A criança foi batizada. Depois ela vai viver a vida dela. E vai acontecer o seguinte: ela vai ser catequizada. Ela faz pré-eucaristia, 1, 2, Eucaristia, perseverança, recebe a Eucaristia, depois prepara perseverança 1, 2, depois crisma, enfim. Acontece o seguinte: na prática, a gente muda um pouquinho as ordens. Por quê? Vamos lá. Por que eu batismo uma criança? Primeiro ponto. Vamos lá. Então, primeiro ponto, para livrar ela do pecado original. Segundo, tornar ela filha de Deus. Beleza. Vai dizer criança. A história vai continuar acontecendo. Essa criança vai crescer. Aí ela chega aqui e faz 7 anos. Está na catequese já. Mas a partir dos 7, o que a igreja entende? Aquela criança, ela é capaz de pecar. Grande capacidade, né? Mas é. Até aqui a gente entende que ainda... cara, mas não podia ser mais para depois ou mais para antes? Poderia. Mas a igreja sempre entendeu que importa ter uma data de referência e são 7 anos. Ok? Do dia que ela foi batizada até aqui, o que ia acontecer? Estava em estado de graça. Daqui em diante, enquanto não chega o momento de fazer a primeira comunhão, o que pode acontecer? Pode acontecer que ela cometa alguns pecados. E então o que ela vai precisar viver aqui antes da primeira comunhão? Confissão. Por que ela vai precisar confessar? Porque aquele estado de graça ela pode ter perdido, né? Mentiu pro coleguinha, respondeu o papai e a mamãe, amarrou o rabo do gato numa pedra e jogou nas credas. Aí, jogou álcool nas formigas. Não sei o que ela vai confessar, né? Enfim, a confissão, ela já poderia ser celebrada algumas vezes antes da primeira comunhão. Mas geralmente a nossa prática é deixar para a semana imediatamente antes da primeira comunhão. Mas não, a partir dos
7 anos a criança já poderia, só que conjuga isso com o processo de catequese, até ela ter maturidade para saber fazer um exame de consciência decente, aprender o que é arrependimento e se confessar direitinho. Então chegou aqui, vamos supor que ela faz a primeira comunhão, ela está com 10 anos. Depois do tempo passa, ela faz perseverança, crisma, aí ela chega e já está com 13 anos. Problema, inclusive o Davi na última aula tinha me perguntado, a gente conversou um pouco sobre isso, porque ele falou, poxa, mas é o sacramento que eu vou receber então agora, é o da confirmação. Mas a confirmação é o sacramento da maturidade. O sujeito com 13 anos, ele já tem maturidade? Não, 100% não. Mas eu não é só uma tipo, a igreja oferece sacramento para todas as crianças, assim, tipo, uma criança síndrome de Down, vou colocar assim, tem um deficiência intelectual, ele nunca vai ter maturidade. Todos os que não têm pleno uso da razão, né, pleno juízo, eles entram canonicamente na categoria de criança. E recebe tudo, é tudo. Aí pode receber, sim. Pode não, é um direito de receber o sacramento. Então, pode. Ué, exatamente, só não vai ter. Isso é só maturidade. Sim. Mas, o sentido, porque, vamos lá, aquela já não tinha sido ungida com o óleo do crisma? O que é que justifica esse sacramento? A necessidade da deliberação pessoal, entende? Porque no batismo, quem garante que você realmente tinha convicção daquilo? Os pais e os padrinhos. Então era eles que tinham uma convicção, não eu. Agora quando chega aqui é uma opção minha. Isso aqui eu mato 2 coelhos com uma palavra só. Vamos lá. Batizou a criança, livre do pecado original. Ah, mas ele não tem maturidade ainda. Então está lá o sacramento da confirmação, justamente por isso. Tem muita gente que fica assim, poxa, mas não faz sentido esse sacramento. Porque aqui você já recebeu o Espírito Santo. É um problema. Por quê? Vamos lá. Ser cristão de nome não faz ninguém ir para o céu. Se você não leva uma vida coerente com o cristianismo, quando você morrer, você vai ouvir o quê de Jesus Cristo? Afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, né? Nossa Senhora. Mas a vida não pode contradizer o teu batismo. Ela tem que colaborar com o seu batismo. Então aqui existe o sentido de vivermos a confirmação. E aqui nós somos configurados a Cristo na sua maturidade, para que possamos dar testemunho da nossa. Mas eu tinha dito da idade para falar o seguinte: ainda que não estejamos falando de 100% de maturidade, já tem alguma compreensão. E é suficiente. Porque se eu for falar assim, tá bom, então a gente vai esperar quando os nossos jovens estiverem em plena condição. Na teoria isso pode até ser bonito, mas e na prática? Você vai crismar eles com que idade? Daqui a pouco a gente vai ter uma ocupação inteira que não foi crismada e depois a vida não deixa eles terem tempo nem para fazer catequese. E aí? E eles vão ter que casar. Ainda não receberam nem o sacramento. Lara, pode falar. Cairo, no caso, a catequese, ela, não sei se eu posso falar a palavra obrigação, se existir algum pai que fala, eu não quero que o meu filho faça a catequese, mas eu quero que ele receba o sacramento. Como que isso é visto? Poderia fazer sem fazer a catequese? Olha, engraçado, Lara, porque geralmente os pais têm, até os bons, né? O problema deles é esse, eles queriam que todo mundo recebesse sacramento sem ir para a catequese. Exato. Olha a contrariedade.
contrariedade dos pais de hoje é os meninos terem que ir para a catequese. Não tem. Porque depois dos 7 anos em diante, a não ser que a pessoa tenha um problema de limitação de juízo mesmo, a gente trata como adulto. Ou seja, eu preciso que a pessoa, com consciência, fale que quer aquele sacramento. Por isso que quando eu vou falar para o pessoal que está preparando para a crisma, eu falo, aquela celebração não pode ser um teatrinho. Se chegar na frente do bispo, não, porque a catequese é para isso. Quer dizer, para 2 coisas. Para a pessoa ter consciência da fé e para que ela tenha uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Mas eu Então, falo, se eu o como pai catequista, falar- eu posso falar para o pai, não, você precisa fazer, ou se ele falar assim, não, eu vou lá na igreja e vou levar meu filho só para confessar e ele vai receber o sacramento. E aí, como que seria a posição nossa de catequese? Primeiro, vamos do início. Para fazer uma confissão, ele teria que ser preparado para isso. A catequese é que prepara. Para receber Jesus na Eucaristia, depois de ter confessado, ele teria que ter consciência do que é a Eucaristia e de quem é Jesus Cristo. E isso a gente faz na catequese. Então, uma coisa puxa a outra, né? O que acontece é que quando um padrinho chega nessa situação, ele está precisando de um pouco mais de atenção, aí você tenta explicar para ele como o propósito da catequese, que é bom para aquela criança, e aí pode ser que a coisa Mas funcione. eu acho, cara, que se perguntasse, tipo, não tem. O pai, por exemplo, resolver catequizar um menino, não é obrigatório ele ir na catequese da igreja? Lara, Eu acho. seria no sentido. Lara, me explica melhor, que pode ser que faz sentido. É mais ou menos essa pergunta que ela fez aí também, que ela pontuou. Se o pai falar assim, não, eu vou catequizar o meu filho. Claro que se o pai fala isso, a vontade que a gente tem é de chamá-lo também, né? Vem aqui que eu vou te catequizar também para você entender a importância, né? Olha só, de fato, não, isso sim pode funcionar, pode acontecer. Aí, claro, tem toda a outra dimensão que é fundamental da catequese também, que é a vida de comunidade. A gente teria que resolver isso de algum jeito. Mas se o padre quiser, ele pode e existe. Graças a Deus existem bons pais assim que chega a criança com 7 anos, já tem uma consciência do que é a Eucaristia, que é fascinante. Então, o padre pode conversar com a criança e ver a maturidade dela. Se ele achar que ela tem consciência, nada impede que ela receba os sacramentos. Agora, o padre poderia ter um problema sério, né? Se aí outros começarem a contestar aquilo, né? Ah, por que o filho de fulano foi assim, assim, assado? Mas normalmente esses pais são os pais da cristão que o menino participe em comunhão. Exato. Fez sentido, Lara? Tem sim, é porque a gente sempre fica com essa dúvida, e eu já tive dúvida também até às vezes, dos meninos, que a gente vê que não tem aquela capacidade de entendimento, se eles podem ou não receber, visto que eles realmente não sabem o sentido que tem, né? Porque, assim, a gente vê, às vezes, eu tenho catequizando que já aconteceu de ter dificuldade, de aceitar a comunhão, mas como alimento, como uma dificuldade de colocar alguma coisa na boca, e não como sentido espiritual, sabe? Verdade. Os autistas têm mais dificuldade de crescer, né? São desafios mesmo para o nosso tempo. Graças a Deus, a igreja, como a sociedade em geral, tem passado a ter mais consciência ainda dessas realidades, né? Mas não deixa de ser um drama, não. Muito grande, na verdade. Ivonete. Essa questão que ela levantou aí a respeito de quando a criança não tem a consciência de que o sacramento por exemplo, da Eucaristia ela não tem a consciência do que é o sacramento.
Assim, a gente está tendo, na catequese, pelo menos aqui na nossa comunidade, a gente está tendo muito essa questão, várias crianças, tem aumentado demais a quantidade de crianças com esse problema, de não ter o entendimento. O que a gente tem feito aqui é preparar elas separadas, né? Totalmente separadas, mesmo porque algumas nem conseguem conviver com outras crianças. E assim, é uma questão muito complicada, porque às vezes nem a catequista é preparada, nem os pais têm aquele entendimento também que aquela criança nem tinha necessidade de estar recebendo, né, o sacramento. Mas, como que você vai falar para um pai, para uma mãe, por exemplo, que o filho dela não precisa de receber o sacramento, porque ela não tem aquela consciência? Então, assim, fica mais uma questão de caridade mesmo, uma caridade da igreja e da catequese, por exemplo, dos pais, de estar proporcionando aquela criança estar recebendo o sacramento. Assim, mesmo ela não sabendo o que é que está acontecendo. Esse ano, por exemplo, teve, assim, que recebeu a Eucaristia com esse jeito, né, de não estar entendendo o que está acontecendo realmente, foram 2 crianças e, assim, só de uma turma, né? Porque teve outras turmas também que teve. E, assim, foi muito complicado. Inclusive, o nosso pároco aqui até sugeriu para o próximo ano, que tem outras crianças na mesma situação, que se os pais continuarem insistindo muito, assim, talvez ele vai até celebrar a Eucaristia na casa. Sabe, a primeira Eucaristia. Vai celebrar o sacramento na própria casa da criança, porque na igreja... Eu acredito muito no que você disse, que é pela caridade. Porque a catequese é um processo para que ela tome consciência. Mas, por outro lado, eu posso entender que, às vezes, mesmo que o tempo passasse, ela não chegasse até aquela compreensão. E Deus, na misericórdia dele, vai fazer com que o sacramento tenha fruto, né, na vida dessa criança. E eu acredito que essa tendência, né, de catequizando os nossos, com muita dificuldade de compreensão do que está acontecendo, vai aumentar. Porque a geração dos pais dessas crianças ainda teve alguma catequese. Agora, a próxima geração já vai ser mais desafiadora ainda. Então, eu fico muito com o que você disse da caridade. A gente vai encerrar agora. Pessoal, da página 8 a 22, por favor, façam uma leitura rápida em casa, né? Faça assim os olhos, porque aí a gente arremata o tópico do batismo, né, para tirar todas as dúvidas na próxima aula, para também já passarmos pelo sacramento da confirmação. São como 2 faces da mesma moeda, ok? Beleza. Então, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que tu achaste? Pessoal de casa, muito obrigado. Bom descanso aos senhores e senhoras que vieram ao nosso seminário. Bom descanso até amanhã, né? A graça de Deus. Não a aula comigo, mas nos corredores. Tchau, tchau. Esse não está mostarda, é isso? Gosto de mostarda.